Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a imensa graça de nos ter nos salvo através do sangue precioso. Nós todos que estávamos longe do Senhor Deus, o Senhor Deus nos chamou. Enquanto nós desconhecíamos ao Senhor, o nosso Senhor Jesus morreu como propiciação pelos nossos pecados na cruz. Derramou o seu sangue precioso para apagar os nossos pecados para a eternidade, para que nós não recebêssemos o juízo e a condenação. E de forma franca, nos salvou e nos considerou como seus filhos. E nos permitiu a esperança abençoada de podermos entrar no reino de Deus. Agradecemos toda essa graça, damos louvores e graças ao Pai. Nesse tempo presente, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. E através da imensa graça e amor do Senhor, estamos louvando ao Senhor. Estamos aprendendo a sua palavra e estamos dentro desse rebanho santo da comunhão de Deus. Senhor, nesse tempo presente, nós sabemos que o Senhor Deus esteja no meio de nós. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós nesse presente momento. Que através da mão de graça, o Senhor Deus possa nos conduzir cada momento mais. Que através do amor, da graça, da palavra, do poder do Espírito Santo, que o Senhor Deus possa nos aperfeiçoar cada momento mais. Para que o restante das nossas vidas nós possamos viver como filhos do Senhor Deus sem nenhuma vergonha. Para que assim o Senhor Deus possa nos ensinar. Senhor, cada momento este mundo vai se tornando maligno, cheio do pecado. Com as nossas forças é impossível nós vencermos este mundo. Senhor, através da palavra, do poder do Espírito Santo, que o Senhor Deus possa sustentar a cada um de nós. E dentro da palavra do Senhor, que nós possamos viver para a vontade e glória do Senhor Deus, que assim possamos ser conduzidos. Senhor, nossas igrejas que estão pelo mundo, em vários lugares, guardando a fé no meio da dificuldade, todos nossos irmãos e irmãs, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles e permitir a graça necessária para conduzi-los. Nós te agradecemos. Senhor, para que possamos evangelizar com ousadia, para que muitos espíritos perdidos que ainda não receberam a salvação possam ser conduzidos para diante do Senhor Deus para receberem a salvação e possamos cumprir a grande obra diante do Senhor Deus. Senhor, que o Senhor Deus possa permitir a graça para esse país, para essa nação que está no meio do caos, no meio da confusão e dificuldade. Que o Senhor Deus possa proteger e cuidar, para que nós possamos viver num estado mais seguro, para podermos viver a nossa vida de fé, para que assim possamos dar continuidade à nossa missão mundial. Que através da graça e da mão de Deus, do poder, o Senhor Deus possa nos proteger e nos conduzir. Por isso que nós oramos e pedimos ao Senhor Deus, para que nenhum espírito dentre nós possa perecer ou possa se perder. Que o Senhor Deus permita graça para cada momento, permitindo a sua palavra, ensinando-nos o caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento também, o Senhor Deus possa nos permitir a sua palavra para que possamos compreender. E assim, o restante das nossas vidas possamos viver para servir ao Senhor Deus e vivemos para a sua glória sem nenhuma falta. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 아멘. 찬양대 찬송해 주시겠습니다. 사람들의 운명 같은
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 4 e 5. Vamos ler. Hebreus, capítulo 11, versículo 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vamos ler até aqui. Então, hoje, através desta palavra, nós iremos aprender a palavra com o título A Fé de Abel e de Enoque. Então, o pai da humanidade, Adão, enquanto estava no jardim do Éden, através da tentação do diabo, ele desobedeceu à palavra de Deus e, pelo pecado de desobediência, foi expulso do jardim do Éden. E vivendo neste mundo que foi amaldiçoado, teve que derramar suor em seu rosto para poder sobreviver na terra. E a Eva foi a primeira a ser tentada pelo diabo, e junto de Adão foram derrubados. E pelo preço de toda essa desobediência e ter sido tentada pelo diabo, o Senhor Deus deu a dor de parto. E houveram dois primeiros filhos de Adão, que são Caim e Abel. E é por isso que, se olharmos em Gênesis capítulo 4, a descendência que partiu de Adão, nós podemos ver o primeiro sacrifício, a primeira oferta a Deus. Caim, ele trouxe dos bens da terra, do seu esforço que ele havia plantado e colhido e deu como sacrifício a Deus. Mas Abel, ele trouxe a primícias das suas ovelhas para sacrificar e ofertar a Deus. E o Senhor Deus aceitou o sacrifício de Abel e não a de Caim. Isso tem um contexto muito importante. Então, primeiro, se nós olharmos para a fé de Abel, o Senhor Deus aceitou o sacrifício de Abel. Então, o Senhor Deus, ele recebeu a oferta de Abel, e é por isso que ele recebeu o testemunho de que era justo a Deus. Então, o homem que pecou contra o Senhor Deus havia se tornado pecador, mas a primeira justificação aparece aqui, que é o homem que foi salvo, se tornou justo diante do Senhor Deus. Então, primeiro o homem precisa saber que ele é pecador, que está longe, perdido diante de Deus. Então, mas nós não é que tenhamos sacrificado algo para o Senhor Deus, ofertado a Deus para que pudéssemos ser salvos, mas através da imensa graça que o Senhor Deus nos permitiu, como nós já fizemos na nossa meditação da palavra. O Senhor Deus fez cair o pecado de nós todos sobre ele. Quer dizer que o seu Filho unigênito, ele enviou o seu Filho unigênito como a oferta, a propiciação pelos nossos pecados, para que ele recebesse toda a maldição, o castigo por nós, toda a condenação, para que o nosso espírito pudesse ser salvo.
E quando nós conhecemos e cremos nessa verdade, nós recebemos o perdão dos pecados. E ao mesmo tempo, nós podemos receber o testemunho de que nós nos tornamos justos. E é por isso que Abel, ele se tornou o representante de todas as outras pessoas que estavam por vir, que iriam receber a salvação. E, ao contrário, nós podemos ver o irmão mais velho, Caim, também ofertou ao Senhor Deus. Mas se nós olharmos para a oferta dele, foi errada. Então ele ofertou algo que é proveniente da terra, que foi amaldiçoada por conta do pecado. Então o homem, para viver e sobreviver nessa terra, ele precisa derramar o suor, se esforçar e dedicar na terra, para assim poder ter o fruto dessa terra para comer e sobreviver. Então os homens sobre essa terra amaldiçoada precisam se esforçar e dedicar para terem esse fruto, para terem as verduras, para ter essa agricultura, para que ele pudesse sobreviver. Mas ele trouxe isso como oferta para Deus. Então Caim pensou que, através desse seu esforço e dedicação, e todo o seu zelo, Deus iria aceitar essa oferta dele. Então, tudo que ele podia fazer, eu acredito que ele fez para ofertar a Deus. Mas o Senhor Deus, ele não recebeu a oferta de Caim. E pelo contrário, a oferta de Abel não foi esforço, não foi dedicação, não foi zelo. Foi alguns dias atrás, uma ovelha deu à luz a uma pequena ovelha, um filhote, um cordeiro. Ele pegou essa promessa dessas ovelhas e ofertou a Deus como sacrifício. E é por isso que Deus recebeu o sacrifício de Abel. Então, nós que recebemos a salvação conhecemos muito bem sobre esse conteúdo que aqui aparece. Então, de igual maneira, creem em Jesus e as pessoas desejam entrar no reino de Deus. Então, mas tem pessoas que creem, recebem a salvação e vão para o céu. Mas tem muitas pessoas que não conseguem receber a salvação e, por fim, como a Caim, vão para o inferno. Mas a coisa mais surpreendente é que as pessoas que receberam a salvação são um número muito pequeno. Como em Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, vão pelo caminho, mas vão pelo caminho largo. Então, pelo caminho espaçoso. Esse é o caminho da perdição. Então, mas o caminho que leva para a vida é estreito. E apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu, quando leio essa palavra, eu pensava que era uma palavra que se referia em pessoas que creem e as pessoas que não creem. Tá, as pessoas que creem devem viver uma vida mais controlada, uma vida mais moral, uma vida mais centrada em Deus, não é mesmo? E eu pensava que isso era ir para a porta estreita. Mas, na realidade, o caminho, a porta estreita e a porta larga, nós podemos dizer que é a forma de. As pessoas dizem que é discernir entre pessoas que vão para a igreja e que não vão para a igreja, mas não é isso. O Senhor, ele está dizendo que tem dois tipos de pessoas, pela porta estreita e o caminho e a porta larga. O Senhor está dizendo que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor, Senhor, quem diz Senhor, Senhor? É aqueles que creem. Quer dizer que eles oram, chamam pelo Senhor, e não somente oram, mas têm a sua dedicação, o esforço, fazem as suas ofertas, o trabalho voluntário, o serviço, põem todo o seu zelo. Seria ótimo se essas pessoas entrassem no reino dos céus. E muitas pessoas pensam
que ir para a igreja é crer em Jesus. Quando nós perguntamos, você crê em Jesus? Ele diz, sim, eu frequento a igreja. Eu falo, você frequenta onde? Ele fala, aquela igreja ali. Então, eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja ou não. Eu estou perguntando se você crê ou não. Você recebeu a salvação ou não. Então eles dizem, já que eu estou frequentando é porque eu creio, não é? Não é isso? Eu tenho zelo, eu tenho esforço, é por isso que quer dizer que eu creio, não é mesmo? Então, mas, de forma original, tem muitas pessoas que têm uma fé errada que não é baseada no Senhor Deus. Então, como o Senhor Jesus, ele disse, esforçai, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. Então, muitas pessoas pensam que entrar pela porta estreita é ir para o reino dos céus. Então, mas tem muitas pessoas que não podem entrar por essa porta estreita. É muito maior o número de pessoas que vão pela porta larga, que leva para a perdição, dos que os que entram pela porta estreita. Então, nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no reino dos céus, eles poderão entrar no reino de Deus. Então, havia uma pessoa que frequentava a igreja esforçadamente. E essa pessoa, ela tinha um cargo dentro da igreja e que estava conversando comigo e eu perguntei, você frequenta a igreja? E ela disse, sim, eu creio que vou para o reino de Deus. Então, mas eu disse, nem todos que dirão Senhor, Senhor irão entrar no reino de Deus. Mas o Senhor disse somente aquele que faz a vontade do Pai. E eu perguntei, você faz a vontade de Deus? Ela disse, sim, eu vou fazer. Eu preciso, eu estou me esforçando para isso. Então, quanto que você precisa se esforçar para ir? Eu disse, eu preciso pôr todo o meu esforço. Então, aqui ela está confundindo grandemente. E isso não é a vontade de Deus. Como em João capítulo 6, versículo 40, ele diz que a vontade daquele que me enviou é esta, é que todos aqueles que vêm e creem no Filho de Deus, no seu Filho, terão a vida eterna. Não é a vontade do Pai que nenhum desses aqui pereça, como em Mateus capítulo 18, versículo 14. Então, qual seja o pecador, qual seja o menor pecado que ele tenha, o Senhor Deus, ele não deseja que essas pessoas elas pereçam. Por isso que o Senhor Deus, ele permitiu a graça para que todas as pessoas pudessem receber a salvação. Seja você fazendo uma coisa boa, seja você pecando, seja você fazendo coisas boas ou não, existe o juízo. Por isso que o Senhor Jesus, ele se encarregou de todo o pecado deste mundo e morreu na cruz. Como em 1 João capítulo 2, versículo 2, ele diz que ele se entregou a si mesmo como a propiciação de nossos pecados. Então quer dizer que nós éramos inimigos do Senhor Deus. Mas o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. E assim ele se tornou a propiciação por nós. E é por isso que em Colossenses capítulo 1 também, ele já diz que nós já conseguimos a paz com o Senhor Deus. Aquele que era inimigo de Deus, pela morte do Senhor Jesus, então agora ele pode ter essa relação de paz com o Senhor Deus. Agora qualquer um que está com o Senhor no meio dessa graça, quer dizer que o Senhor Deus ele recebeu todo o castigo e a maldição que nós merecemos receber, derramou seu sangue precioso e nos salvou. Quer dizer que o amor de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Qual seja o pecado do homem, o poder da misericórdia do Senhor, do sangue precioso, ninguém pode deixar de ser perdoado. E o sangue do Senhor Deus do Senhor Jesus é poderoso. Então o Senhor ele já disse que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nossos, mas do pecado de todo o mundo. Então, não é somente daqueles que creem, mas de todo o mundo, todas as pessoas que não creem também, de todos os pecadores deste mundo, o Senhor Deus ele já perdoou os pecados. Então, quando nós conhecemos essa graça, nós cremos, qualquer pessoa pode receber a salvação. Por isso que o Senhor ele diz que ele deu seu Filho
unigênito. Quer dizer que o Filho unigênito de Deus foi entregue como a oferta, a ovelha, o cordeiro para o sacrifício. É por isso que para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É a graça diante do Senhor Deus. E é por isso que nós recebemos a salvação, é puramente a graça de Deus. Não existe graça de Deus mais o meu esforço. É somente pela graça de Deus que eu recebo a salvação. Como em João capítulo 5, versículo 24, eu já disse que aquele que me ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, então não estará em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou se você compreender essa graça, um pecador que merece ser condenado, agora ele passa do caminho da morte para o caminho da vida. Então, esse livro da Bíblia fala tantas vezes sobre a graça de Deus, mas até o presente momento muitas pessoas dizem que creem, então, mas irem para a igreja é crer, fazer isso ou aquilo é crer. Eles pensam que é fazer isso e aquilo para fazer o esforço, zelo, porque se não fizerem, vão para o inferno. Então, muitas pessoas que pensam assim. Então, Caim, ele pegou todos os seus bens, as suas plantações, se esforçou no máximo e ele entregou ao Senhor Deus. E ele orou, dizendo: Senhor, para dar tudo isso para o Senhor, eu me esforcei, me dediquei, dei todo o adubo, eu dei o meu melhor para o Senhor. Então, Senhor, meu esforço, minha dedicação, todas as minhas coisas estão inclusas aqui nos frutos da terra. Senhor, receba essa minha oferta e vamos ser próximos comigo. Ele deve ter orado assim. Mas o Senhor recusou. Então, por quê? Então, mesmo que o homem se dedique, mesmo que o homem faça o máximo de si, o homem, por natureza, é pecador, é por isso que não tem como receber essa oferta do homem. O homem, ele trouxe essa oferta da terra, que foi amaldiçoada devido ao pecado. Então essa terra foi dada para ter os frutos com seu esforço e dedicação somente para sobreviver, não é para ser como oferta para Deus. Mas Caim não soube disso. Mas como é que Abel soube disso? Eu já disse que Abel, pela fé, deu uma maior oferta do que Caim. Ele recebeu o testemunho de que era justo. Como é que ele permitiu um maior sacrifício? Como é que ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim? Como? Pela fé. Na Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. No que é que ele teve fé? Caim tem zelo, tem dedicação, esforço, mas não tinha fé. Fé não significa você fazer algo esforçadamente. Então é importante eu saber no que eu creio. Como em Colossenses capítulo 1, versículo 6, eu já disse que a partir do dia que nós ouvimos e conhecemos a graça de Deus em verdade, então quer dizer que eu preciso ouvir as palavras do Senhor, crer naquele que o enviou, terá a vida eterna e não estará em condenação. Então isso o Senhor ele não está dizendo que é a minha esforço, a minha obra, meu esforço, mas é crer no trabalho que o Senhor fez. Assim como no nosso cantor nós já temos o chorar não salva, mesmo derramar muitas lágrimas, não lava os meus pecados. As obras não me salvam. Mesmo que eu faça todas as minhas obras, não tem como salvar a minha alma, renovar a minha alma. Não tem como usar obras, não tem como chorar. Então, realmente é crer, é tendo fé. Então, fé em Cristo Jesus me salvará.
Daí eu preciso crer no trabalho que ele fez. Baseado na força do Senhor, irei para o Senhor e crer no Senhor. Então agora não é no que eu faço, o que eu fiz, mas é ver o que o Senhor fez. Então muitas pessoas, elas confundem essa palavra. Eles pensam que eles fazerem bem, isso é fé. Mas a fé não é isto. A fé é crer no trabalho que o Senhor ele fez por mim. E é por isso que Caim, ele deu o seu esforço, sua dedicação, o seu zelo. Ele achou que isso seria aceito por Deus. Como em Romanos capítulo 10, versículo 2. Porque os homens, os judeus naquele tempo, tinham zelo para com Deus. Eles guardavam o sábado, 2 vezes ao dia jejuavam e oravam, memorizavam as palavras. Então, realmente, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não sabem. O que eles não sabem? Eles não conhecem a graça de Deus, a justiça de Deus. Então, portanto, não conhecer a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus é o trabalho que Deus fez para nos salvar. Então, eu não conhecer a minha própria justiça, eu estabelecer a minha própria justiça, achar que é através do meu esforço, minha dedicação que eu estou indo para o céu. Então, quer dizer que eu, por estabelecer a minha própria justiça, não sou sujeito à justiça de Deus, ao trabalho do Senhor Deus. É por isso que eles usaram a sua força para não se sujeitarem à vontade de Deus. Eles diziam, vou fazer o bem, vou fazer o zelo, vou fazer isso e aquilo para ir para os céus. Mas isso é um grande problema. Quando nós compreendemos isso, nós vemos que isso é algo realmente tão simples, tão básico, é uma verdade tão absoluta, mas as pessoas que não conseguiram compreender não conseguem crer nisso. Eles pensam, não, você precisa se dedicar, precisa orar, precisa viver uma vida boa, você precisa se esforçar, precisa fazer o serviço. Então, mas eles faziam tudo isso, mas sem o entendimento diante do Senhor Deus. Então, crer, eles creem. Então, tem todo o seu esforço, tem toda a sua dedicação, o zelo, eles pensam que assim o Senhor Deus, ele vai aceitá-los. Então, mas um homem que vai para diante do Senhor Deus com o seu esforço, com a sua própria obra, diz que crê, mas isso é uma fé errada. Então, não crê na própria justiça de Deus. Então, ele vai para diante do Senhor Deus com a própria justiça, confiando em suas obras. Caim tem esse esforço, mas ele é um homem que representa os religiosos, a forma religiosa que tem zelo para com Deus, mas sem entendimento. Então vamos procurar Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pelas obras da lei. Então, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Então, nenhum espírito, nenhuma pessoa. Por que o Senhor Deus ele permitiu a lei? Então, o Senhor Deus ele não permitiu a lei para que você fizesse isso com zelo e esforço para você ir para diante do Senhor Deus, mas sim para você compreender que você é pecador. Quando você vai para o hospital, a primeira coisa que fazem é o quê? Te dão medicação? Fazem cirurgia? Não, a primeira coisa eles fazem um exame físico, não é? Eles fazem vários testes. É preciso fazer um exame físico exato para que assim possa diagnosticar e ver se vai fazer uma cirurgia, vai dar uma medicação. Isso não é o que você faz, mas é o que o médico faz. E é por isso que a lei não foi dada para que o homem ele se justificasse por si próprio pelas suas obras.
Mas a lei foi dada para que pudesse verificar, examinar o homem. Coloca o estetoscópio como se fosse no hospital na barriga, ali, coloca aqui. E as pessoas acham que ele pode se curar dizendo assim, coloca aqui e ali. Não, não é. A lei é para que você compreenda que você é pecador, não é você fazê-lo. Então, mas as pessoas, elas confundem esta palavra. E é por isso que em Isaías capítulo 64, versículo 6 também, já nos disse, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Nós éramos como imundo, como o trapo da imundícia, como folha murchada, e somos levados pelo vento. Desde que todos os homens se corromperam diante do Senhor Deus, não existe ninguém que é limpo, não existe ninguém que é puro, todos são corruptos e imundos. E ao mesmo tempo, a nossa justiça. Então nós, por origem, somos corruptos, malignos, e nossa justiça é como uma roupa, mas é uma roupa que é imunda, que é o trapo da imundícia. Como em Gênesis capítulo 3, nós podemos ver Adão, após ter pecado contra o Senhor, ele viu a sua forma de estar nu, ele criou um avental de folhas de figueira e ele tentou encobrir a sua vergonha. Ele viu a vergonha que ele tinha. Então ele fez com folhas de figueira, é a primeira roupa que o homem fez. É como se fosse uma mini saia, ele fez e se cobriu ali. Então, mas chegando o sol bem quente, as folhas começaram a se murchar, ele sentava, levantava, andava, então as folhas começaram a cair, deve ter sobrado só o fio, não é? E o que ele disse quando o Senhor o chamou? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Então, vestir ele vestiu, mas isso não é suficiente, isso não consegue vesti-lo. Então, Adão e Eva que estavam com medo, temendo, não conseguiam ir para diante do Senhor Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o Senhor fez para Adão e a sua Eva túnicas de peles e os vestiu. Então, as túnicas de pele, se nós falamos de hoje em dia, não é um couro artificial, mas é um couro que vem do animal que foi morto, derramado o seu sangue. Então, o Senhor Deus, ele mata a ovelha, a cabra, derramou o sangue, com certeza tirou essa pele, fez o próprio design e o vestiu ali. Então, eles foram expulsos do Jardim do Éden, mas por que o Senhor Deus fez essa roupa? Então, naquele tempo, o Senhor Deus os expulsa agora, mas futuramente, quando o homem ele compreender o seu pecado para com Deus, o Senhor Deus ele há de enviar o seu Filho unigênito para este mundo, para assim acabar com todos os nossos pecados, e através do seu sangue, ele há de nos purificar. Quer dizer que essa túnica de pele é a promessa para o futuro. Vamos procurar Isaías capítulo 61. Isaías 61. Isaías 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, regozijar-me-ei muito no Senhor, e minha alma se alegrará no meu Deus. Eu, para ter esse gozo, eu, para ter essa alegria, o que eu preciso fazer? Então, não é que eu tenha feito algo esforçadamente diante do Senhor Deus, mas o Senhor Deus me vestiu essa túnica da salvação, para me vestir a túnica de salvação. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, se nós olharmos em Levítico capítulo 17,
Versículo 11 disse: Porque a vida da carne está no sangue, que pelo volo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas nossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. É necessário derramamento de sangue para que haja expiação da alma. É por isso que em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz: Se é derramamento de sangue, não há remissão. Então, sem derramamento de sangue não há expiação, e sem expiação não existe salvação. E é por isso o Senhor que derramou seu sangue e morreu por nós, ele encobriu os nossos pecados. Isso é a roupa de salvação. Esta é a roupa da justiça. Então nós podemos dizer que nós podemos ter esse gozo, a alegria diante do Senhor Deus através dessa veste da justiça que o Senhor Deus ele nos permitiu. Então isso é uma verdade, é um fato. Então, mas Caim, ele tem o seu zelo, tem o seu esforço, tem a sua dedicação, mas não tinha sangue. Só tem totalmente o seu esforço, o seu zelo, a sua dedicação. Ele acha que isso que o Senhor Deus irá aceitar dele. Então isso é confundir o Senhor Deus. Porque ali não há sangue. E Abel não tem esforço, não tem dedicação, não tem zelo, mas havia sangue. Como que ele soube disso? Como é que Abel pôde saber disso? Com certeza ele deve ter ouvido de seus pais. Do que é aquela veste, túnica de pele? Ele deve ter perguntado. Então nós desobedecemos a palavra de Deus, nós tínhamos vergonha, estávamos escondidos da floresta. Fizemos aventais com folhas de figueira. Mas era impossível encobrir a nossa vergonha diante do Senhor Deus. E naquele momento, Deus matou um animal, derramou seu sangue e encobriu os nossos pecados. Então essa foi a primeira morte de uma vida. Então, um animal que derramando seu sangue morreu. Você, Deus, tirou aquela pele, aquela túnica e encobriu as suas vergonhas. E essa veste de túnica é o presente de Deus, foi ser considerado algo precioso, guardado muito bem em casa, e todos eles devem ter ouvido. Caim e Abel devem ter ouvido essa história. Mas Caim deve ter só pensado, ouvi uma coisa dessas e é isso. Mas Abel compreendeu algo muito precioso, muito importante. Com o derramamento de sangue existe perdão dos pecados. Quer dizer que é necessário um animal morrer pelo outro. É necessário que uma vida morrer pelo outro. Então ele fez essa oferta para a gente do Senhor Deus, porque pelo meu esforço, as obras de nossos pais também não podem ir para a gente do Senhor Deus. Enquanto eles estavam envergonhados, escondidos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus matou um animal e fez essa veste para eles. Então da mesma maneira, ele ofertou dizendo, Deus, olhe para esse animal morreu realmente por nós. Olha, a mesma maneira como o Senhor fez, e eu trouxe esse animal como oferta para a gente do Senhor Deus, para derramar o sangue. Então o Senhor Deus deve ter se assustado, porque como é que ele soube esse segredo? Porque o segredo de Deus era um plano para o Senhor Deus manifestar no futuro, mas Abel já compreendeu isso desde o princípio. Como em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então ele ouviu a graça da palavra de Deus através dos pais. Então vai ser justificado pelo ouvir. Ele compreendeu essa mensagem pela fé. E é por isso que Caim usou seu esforço, dedicação e zelo para ir diante de Deus. Mas Abel, ele recebeu a graça do Senhor, a graça, a misericórdia de perdoar os pecados. Como se nós olharmos em Lucas capítulo 18, eu irei recitar a palavra porque não temos tempo. Então, haviam dois homens que foram no templo. Havia um fariseu e um outro publicano que foram no templo. E o fariseu, ele colocou as mãos para cima e ele, olhando para o Senhor Deus, ele orava dizendo em alta voz, graças te dou porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, porque eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tudo é verdade, realmente outras pessoas eram muito más. Ele realmente dava muito mais diante do Senhor Deus, não é?
Mas o publicano, ele estava lá atrás, sem levantar o rosto. Ele batia no seu peito e dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim." E o Senhor Jesus disse que este publicano foi justificado. Por quê? Então, o fariseu, ele é muito mais justo do que o publicano, não é mesmo? Então, o fariseu, ele depende da sua justiça, ele depende do seu próprio esforço, mas o publicano, ele depende somente da graça e da misericórdia de Deus. Aparecem muitas palavras assim na Bíblia. E é por isso. Se nós olharmos em João capítulo 1, versículo 29, aparece João Batista que nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, para testificá-lo. Ele disse: "Veja, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então, o Cordeiro de Deus que se encarregou de todo o pecado do mundo. Então, se nós olharmos em Isaías 53, versículo 6, ele disse: "Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O meu pecado, o seu pecado, todos os nossos pecados foi para o Senhor Jesus." Quer dizer que o Senhor Jesus, ele recebeu a maldição, a condenação que nós merecíamos receber, ele derramando o seu sangue precioso, nós fomos salvos. Esse é o único caminho para sermos salvos diante do Senhor Deus. Então, o homem, ele pensa que ele precisa pôr a sua obra, a sua dedicação, para que assim ele possa ir para o céu, mas não é assim. Então, nós podemos ver realmente, nós fomos remidos através do sangue precioso do Senhor. Então, não é pelas nossas obras, não é por ouro ou prata, como Pedro já disse. Então, nós fomos remidos pelo sangue precioso de Cristo. Então, o sangue de Cristo, do Cordeiro, realmente imaculado e incorruptível. Quer dizer que eu só tenho o sangue de Cristo. Então, se nós olharmos em Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos procurar. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, todas as pessoas que estão em Cristo Jesus é a redenção. A redenção, quer dizer que é o Senhor que Ele que paga todo esse pecado. Ó. Então, que morreu, derramou seu sangue precioso. Então, através do seu sangue precioso que derramou, então realmente Ele nos justificou através da sua graça. Fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, sem nada que tenhamos feito. Então nós podemos ver que Abel foi para diante do Senhor Deus dependendo somente da graça do Senhor Deus. Ele recebeu essa justificação diante de Deus. Então Caim, ele usou o seu próprio esforço, seu próprio zelo. É por isso que ele não conseguiu ser justificado diante do Senhor Deus. Então isso é um problema muito importante para dentro de nós. Então, isso será irmos para a vida eterna diante do reino dos céus ou é irmos para o inferno? Muitas pessoas, elas creem em Senhor Deus, mas não sabem quando é receber a salvação, não sabem, não dizem quando é o nascer de novo. Eles dizem que receberam a salvação e isso e aquilo, mas não explicam sobre o testemunho da salvação deles. Eles somente falam com zelo e esforço para todas as pessoas, dizendo como se todos tivessem sido salvos. Até no tempo que eu recebi a salvação, em 1962, quando eu recebi a salvação, as pessoas diziam: "Ah, eu recebi a salvação", e todos apontavam o dedo dizendo: "Nossa, que arrogante, como é que você pode dizer que você nasceu? Como que você recebeu a salvação?" E se nós dizíamos: "Ah, eu nasci de novo", no tempo as pessoas apontavam o dedo dizendo: "Nossa, como é que você é arrogante por dizer que conseguiu nascer de novo? Nossa, isso é uma blasfêmia." Então, mas o pastor Pilgrim, ele pregou realmente em Yeouido, numa ilha pequena da Coreia, e muitas pessoas se reuniram. 1 milhão de pessoas se reuniram para ouvir essa palavra.
E o que ele disse é que todas as pessoas precisam nascer de novo, seja pastor, seja ancião, seja diácono, todos precisam ouvir a palavra e nascer de novo. E a partir daquele tempo, o que as pessoas começaram a dizer? Todo mundo agora começa a dizer, eu recebi a salvação. Você também recebeu a salvação. Todo mundo recebeu a salvação. E desde quando? Desde sempre. Então, já que eu frequentava, eu recebi a salvação, e já que eu criei, eu recebi a salvação, e recebi, criei, é por isso que eu crio, por isso que eu frequentei, eu criei. Então, é uma bagunça, é uma confusão. Todo mundo diz que recebeu a salvação. Mas isso é uma mentira. Porque o problema mais importante, que é a da salvação, precisa ser exato, mas o diabo ele faz brincadeiras com isso. Então, o segredo mais importante, o diabo ele atrapalha para que não possa crer. Então, a salvação que nós recebemos, a salvação, é através do sangue precioso do Senhor Jesus que foi derramado, nós recebemos a sua justificação. E é por isso que nós recebemos a vida eterna. Então, nós nascemos de novo, recebemos a vida eterna, tudo isso, recebemos o Espírito Santo, tudo significa a mesma coisa. Eu me casar, eu estar junto, eu me unir, significa a mesma coisa, não é? Da mesma maneira. As pessoas, cada um pensa do jeito que quer, é por isso que é uma confusão. E é por isso que a nossa salvação, ela está assegurada com perfeição. Tá? Através do sangue do Senhor Jesus. Então, através do sangue do Senhor Jesus, o Senhor, ele está como realmente uma pessoa que garante, o garantidor da nossa salvação. E é por isso que tem essa segurança eterna e é perfeitamente guardada e assegurada pelo Senhor. E isso nós podemos dizer que é a fé de Abel. Então, mas agora, se nós pensarmos, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, ele não viu a morte, ele foi transladado por Deus. Então, antes de ele ser transladado, qual é o testemunho que ele recebeu? Vocês acabaram de ler, não é? Já esqueceram? Antes de ser transladado, ele recebeu o testemunho de quê? Não sabem? É o testemunho de que agradara a Deus. Então, Abel, ele recebeu o testemunho de que era justo, ele representa os justos diante do Senhor Deus, a justificação. E Enoque, ele viveu a vida de fé diante do Senhor Deus e foi para diante do Senhor Deus. E antes de ser levado para diante do Senhor Deus, ele recebeu o testemunho de que agradara a Deus. Então, nós, pela fé, como Abel, recebemos a justificação sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. E agora, uma pessoa que recebeu a salvação vai para diante do Senhor Deus. E se nós vamos para diante do Senhor Deus, precisamos receber mais um testemunho. Qual é o outro testemunho? Não vão falar? Não vão falar? O testemunho de que agradara a Deus. Precisamos receber esse testemunho. Como nós já lemos essa palavra, não é? Em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes a transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Nós estamos vivendo em uma época como Enoque para podermos encontrarmos com o Senhor sem conhecermos a morte. Nós já estamos muito próximos do fim. Nós agora estamos vivendo a vida de fé e agora nós iremos para o reino de Deus. Tem muitas pessoas que já morreram e agora vão ser ressuscitadas e transformadas, mas nós somos pessoas que também estamos nesse tempo onde temos a chance de podermos ser transladados e irmos para o céu. Então nós podemos dizer que aparecem duas pessoas assim na Bíblia, no Antigo Testamento, como Enoque e Elias. Então na Bíblia realmente aparecem várias pessoas dizendo, um homem viveu tantos anos, morreu e morreu, viveu tantos anos e morreu, morreu, fez isso, nasceu, morreu. Mas, na Bíblia, na genealogia, diz que Enoque não viu a morte. Ele foi translatado. Então, isso é algo surpreendente. E isso mostra que o homem pode ir para diante do Senhor Deus. Então, o homem, após ele morrer, se ele foi para o céu ou não, é difícil nós sabemos, não é? Quem recebeu realmente a salvação diante do Senhor Deus.
Mas Enoque, naquele tempo que é antes do dilúvio, ele viveu durante muito tempo. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 5, Enoque ele viveu 300 anos seguindo, andando com o Senhor. Então ele não foi um homem que foi para a montanha e viveu privado da sociedade, mas ele teve filhos, gerou filhos e filhas. Ele viveu como outras pessoas, mas ele andou com Deus. E o Senhor Deus o levou, o tomou para si e não apareceu mais. Então o homem poderia ir para o reino de Deus. Isso foi a primeira vez que o Senhor Deus manifestou. Então, enquanto vivo, ele foi levado para o Senhor Deus. E nós podemos ver que isso foi um acontecimento surpreendente. Então, assim como o Senhor Deus ele criou todas as coisas deste mundo, ele criou o homem conforme a sua imagem. E qual é o objetivo disso tudo? É que o homem que foi criado conforme a imagem do Senhor Deus, o Espírito de Deus, então ele viver neste mundo se dedicando, esforçando, trabalhando e morrer e é pronto? Não, então isso não tem diferença de um animal. Então, mas se nós olharmos a palavra de Salmos, versículo 20, ele diz: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então, o homem é um ser precioso que foi criado diante do seu Deus com a sua imagem para ser o receptor, o par do amor de Deus. Então, foi salvo para se tornar filho do Senhor Deus, para poder ser levado para o reino de Deus, para viver a eternidade com o Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Deus criou conforme a sua imagem. Então, o objetivo do Senhor Deus sendo salvo, qual é? Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 1, nós podemos ver que Maria deu a luz ao Senhor Jesus. Então, José se assustou e disse: nossa, Maria é uma mulher tão boa, mas será que ela foi abusada pelos soldados romanos? Ele ficou muito assustado pensando, porque como que uma mulher virgem poderia estar grávida, não é? Mas um anjo apareceu para José e disse que ela concebeu um filho porque é gerado do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, em inglês é Jesus, Salvador, Savior. Quer dizer que o nome do Senhor Jesus significa salvação. E o seu nome será Emanuel. O nome do Senhor Jesus é outro nome também, que é Emanuel. O que significa Emanuel? Deus é conosco. O objetivo do Senhor nos salvar é para estar conosco. E é por isso, se nós olharmos em Êxodo, vamos procurar a palavra, essa palavra é importante. Vamos procurar Êxodo, capítulo 29, versículo 45. Versículo 45 e 46. Êxodo, capítulo 29. Eu irei ler. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, o povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor Deus. Então, mas eles foram para o Egito, serviram a Faraó. E durante 400 anos eles viveram como escravos. Isso significa que o homem, que foi criado conforme a imagem preciosa do Senhor Deus, se corrompeu. E não está no lugar para servir a Deus, não tem paz no seu coração, não tem esperança. O povo de Israel, como viveram no Egito, sofrendo, levando tijolos,
Então, até as pirâmides foram construídas pelos judeus, os hebreus da época. Então, o ministro Nabi, quando ele havia ido para o Egito para fazer uma assembleia entre eles, então, até hoje eles não descobriram quem é que construiu as pirâmides. E ele declarou dizer, ó, foi o meu povo hebreu que veio aqui e construiu durante 400 anos como escravos. Ele declarou, e isso é verdade, porque quando nós olhamos em livros de história, nós podemos ver que o povo de Israel, enquanto viviam como escravos durante 400 anos, aquelas pirâmides foram construídas. Então construíram vários monumentos, e esses trabalhos foram feitos pelos hebreus. Então as pirâmides também. É por isso que podemos dizer que essa técnica de lapidar pedras, a melhor técnica do mundo é dos judeus. Então, os judeus eram escolhidos pelo mundo para construírem, para lapidarem pedras, mas não somente em questões de construção, mas nós podemos dizer que nós podemos ir até o Freemason, não é? A maçonaria. Então quer dizer que eles são a maçonaria realmente livres, né? Da liberdade. Eles construíram não somente homens que mexem com pedras, mas se tornaram um grupo secreto onde eles vivem no submundo, fazendo várias das suas reuniões e programando como que irão dominar o mundo. Então isso tudo nós podemos ver porque foram não somente esses 400 anos, mas durante mais de 2000 anos eles viveram neste mundo sofrendo, sendo perseguidos. E é por isso que eles têm um senso de vingança, querendo como é que nós vamos dominar este mundo? Como é que nós vamos nos vingar desses gentios deste mundo? É por isso que eles querem criar um mundo onde será dominado pelos judeus. E isso não é teoria, isso está em andamento. Sabiam disso? E é por isso que essa técnica de construir, de pôr pedra sobre pedra. Eles viveram como escravos, realmente de forma tão triste, miserável, não tinham paz, viviam servindo ao faraó, não serviam a Deus, não havia esperanças. E no meio disso, o Senhor enviou a Moisés. Ele permitiu as 10 pragas para a terra do Egito e, através do seu poder, tirou o povo hebreu da terra do Egito. E atrás havia o exército dos egípcios vindo atrás deles, os perseguindo, mas o mar vermelho se abriu e eles passaram. Então, como nós já vimos as palavras, realmente eles passaram o deserto como se fosse passando pelo mar. Então, os egípcios nem sabiam disso, eles morreram afogados ali. Se nós formos no Mar Vermelho até hoje, nós podemos ver que existem várias carroças, rodas das carruagens egípcias. E lá nós também podemos ver que existem muitos corais que pegaram o mesmo formato. E eu peguei o barco 2 vezes, de Cairo até Israel, e eu passei pela região 2 vezes. Então, porque naquele tempo não havia um avião para ir diretamente. Então nós podemos ver que o Senhor ele disse que ele ter libertado o povo de Israel, ter tirado da terra do Egito, é para habitar no meio deles. Então o Senhor disse, habitarei no meio deles, filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. Para habitar no meio deles, eu sou o Senhor, seu Deus. Então qual é o objetivo do Senhor Deus ter tirado do Egito? É para estar com eles. E é por isso, se nós olharmos no versículo 29, no capítulo 29, o Senhor ele disse para construir um lugar de sacerdócio para o Senhor. É por isso que o Senhor ele nos mostra desde o Antigo Testamento como uma imagem que estará conosco no Novo Testamento. E é por isso que o Senhor ele nos salvar é para estar conosco. Sabiam disso? Então, vamos só receber a salvação e vamos para os céus. Não, não é isso. Desde o momento que recebemos a salvação, o Senhor ele está conosco. Então nós podemos ver em Gênesis capítulo 5, versículo 24, disse que Enoque andou com Deus. E andou Enoque com Deus. Ele viveu com Deus.
E antes de vir o dilúvio, o Senhor Deus levou a Enoque vivo para o reino dos céus. E é por isso que se nós olharmos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, disse, mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então quer dizer que o Senhor julgará este mundo através do fogo. Assim como em Sodoma e Gomorra, o fogo e o enxofre choveu. Então, naquele mar morto, onde era a região de Sodoma e Gomorra, lá não existe insetos, lá não existe peixe, lá não existe nem grama no chão. É um mar totalmente morto. É Dead Sea, não é? Um lugar morto. Mas ali também tem umas fontes termais de enxofre. Eu fui 2 vezes lá também. E ali do lado, se nós seguirmos por uns morros, ali tem grandes pedaços de enxofre. Existem também fontes de enxofre. E quando fizeram testes com esse enxofre, o incrível é que aquele enxofre, ele acende o fogo instantaneamente. O enxofre mais puro deste mundo. Então nós podemos ver uma evidência exata de que foi julgado através do enxofre. Através do fogo e enxofre na época. Então não tem por que cair o fogo dos céus nos últimos tempos. E em Isaías capítulo 50, o Senhor ele disse que os homens, eles irão entrar no próprio fogo que eles criaram. Então, vocês sabem quanto armamento bélico que os homens já criaram até hoje? Se nós contarmos até a Coreia do Norte, são 9 países que têm armamento nuclear. E agora, se essas bombas atômicas começarem a explodir de um lado e o outro, vai explodir tudo em sequência. E se nós olharmos o que os cientistas apresentaram, é que toda essa Terra vai ser destruída em 30 minutos. Quando aconteceram a guerra, não vai queimar uma vez, mas essa Terra vai ser queimada mais de 100 vezes? Existe essa possibilidade, não é mesmo? E isso não é algo imaginário, isso é verdade, isso é fato. Então, antes de julgar este mundo através do fogo, o Senhor irá levar os justos, aqueles que receberam a salvação. Então, claro que antes de haver o juízo, haverá primeiro a paz que é falsa, a falsa paz, e os 144 mil judeus irão receber a salvação, e naquele tempo virá o fim, através do fogo. Mas antes disso, o Senhor ele virá nos ares, e assim o Senhor irá levar a nós todos que recebemos a salvação. E é por isso que Enoque, antes de ser julgado pela água, ele foi levado vivo. E é por isso que nesse tempo, mostra como uma imagem, um exemplo de como será para nós que recebemos a salvação no tempo do juízo de fogo. Mateus capítulo 24, versículo 40, o Senhor diz, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Então 2 estarão deitados em uma cama, um será levado e o outro será deixado. Ou seja, trabalhando no campo, as mulheres podem estar em casa preparando a comida, ou pode ser 2 pessoas que estejam dormindo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, o santo é levado na hora. Isso é arrebatamento. Então, é levado na hora. Então, em inglês, eles chamam isso de rapture. É ser levado para cima. Então, quem é deixado para a eternidade. E é por isso que agora nós, como Enoque, iremos ser levados para cima, não é? Então eu estou aguardando por isso. Então eu já estou bem avançado em idade. Então, mas eu sinto que o Senhor virá enquanto eu ainda estou vivo. Então vamos todos juntos. Certo? Então nossos irmãos e irmãs dizem, pastor, você não pode ir primeiro. Vamos juntos. Claro, vamos juntos. Então vamos viver juntos e vamos partir juntos, não é mesmo? Então, enquanto nós vivemos este mundo, o Senhor ele está conosco, o Senhor ele anda conosco.
Então, o Senhor retirar o povo de Israel do Egito é para habitar no meio deles. O Senhor Deus, Ele ter nos salvo é para estar conosco. Então, desde o momento que recebemos a salvação, o Senhor, Ele está conosco. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Então, nós todos, após recebermos a salvação, agora esse nosso corpo é o templo do Senhor Deus. Agora não é o meu corpo, é um templo que é habitado pelo Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Onde que o Senhor está? Ele está em mim. Ele não está lá longe. Então tem pessoas que vão para o meio da montanha orar e gritam dizendo, Senhor! Então usam todo o esforço que tem para chamarem a Deus e Deus grita de volta dizendo, o que foi, meu filho? É assim? Não, o Senhor está dentro de mim. Por que eu estou gritando? Não tenho porquê. Então eu, de forma silenciosa, o Senhor, Ele me ouve. Se eu falar por dentro, o Senhor está ouvindo. Todos os meus pensamentos, todas as minhas palavras, o Senhor, Ele conhece. É por isso que se nós olharmos em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, nós não recebemos o Espírito pelas obras da lei, mas não é pelo ouvir da fé. Então, nós que recebemos a salvação, agora precisamos crer que o Espírito Santo habita em nós. Assim como em Romanos capítulo 8, versículo 9, disse, porém, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, as pessoas no mundo dizem, sou cristão, mas não podemos usar essa palavra de forma tão simples assim. Que as pessoas dizem, nossa, ele disse que é um verdadeiro cristão, fulano de tal, ele é cristão. Não, não podemos falar assim. Porque quem não tem o Espírito de Cristo não é cristão. Porque quem é cristão é aquele que Cristo vive nele. Assim como em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, uma pessoa que recebeu a salvação recebe a condução do Espírito Santo. Vive junto do Senhor. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele vive uma vida que é andar com o Senhor. Então, após receber a salvação, eles acham que o Senhor Deus está lá longe. Então, se eu for ali me esconder, fizer isso ou aquilo, será que Deus não vai ver? Eles dizem, Senhor, hoje pode ficar em casa, descanse um pouco, tá bom? Porque hoje o lugar que eu quero ir não é um lugar tão bom para você, tá bom? Então fica bem aqui em casa, tá bom? Mas o que o Senhor Jesus vai dizer? Tá bom, você pode ir. Ele vai dizer assim? Não. O Senhor Jesus vai dizer, não, eu vou também. Então, o Senhor está dentro de nós, como é que ele pode se dividir? Não tem como. Então, o Senhor Jesus está vindo e eu vou ficar ali na clube no meio da noite dançando? Então, bebendo com os incrédulos, me sentindo bem com eles? Então, a vida de fé é crer que o Senhor está conosco, é viver uma vida de andar com. Uma vivência de andar com o Senhor. Então, porque o Senhor está conosco. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vocês conhecem essa palavra, não é? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. O que significa essa palavra? Então, quando Cristo Jesus morreu, o Senhor levou os meus pecados. É por isso que quando Ele morreu, eu morri também. Não foi somente os pecados, mas eu fui crucificado com Cristo. Então, quer dizer que os meus pecados foram resolvidos na cruz. Então, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Agora o Senhor, Ele está dentro de mim. Então, agora o Senhor, Ele se tornou o dono da minha vida. Então, agora o Senhor, Ele se tornou o dono da minha vida. Então, agora o Senhor está dentro de mim.
Então agora Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer que ele entregou a si mesmo por amor de mim. Esse Senhor está dentro de mim, agora eu vivo com essa fé. Eu vivo junto do Senhor. Conseguem sentir, conseguem crer nisso? Precisam crer nisso. É por isso que nós vivemos com o Senhor. É por isso que quando nós olhamos em João capítulo 14, versículo 20, o Senhor ele já disse: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Então o Senhor está em mim e eu estou dentro do Senhor. Agora eu estou dentro do Senhor, o Senhor em mim. Agora eu não tenho mais como me separar do Senhor. Então é isso que nós chamamos de cristão. Então, no momento que recebemos a salvação, nós recebemos a salvação como pecadores. Então, nós recebemos a salvação, o nome Jesus significa Salvador. Emmanuel significa Deus conosco. Quer dizer que o Senhor ele nos salvou para estar conosco. Então, enquanto eu vivo neste mundo, o Senhor ele está comigo. E também. Sim, vamos procurar Apocalipse capítulo 21. Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. Vamos ler todos juntos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 3, vamos ler todos juntos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nossa, já lemos muito, não é? Vocês precisam ler muito a Bíblia. Então, o novo céu e a nova terra é o reino dos céus. Então, agora nós vivemos este mundo que irá desaparecer quando chegar o seu tempo. E é por isso nós iremos entrar para o novo céu e a nova terra. Nós, agora os salvos, estamos juntos. O Senhor Deus, ele habita junto conosco. Então, agora, assim, eles se tornam o povo do Senhor Deus. E eles serão o seu povo, e Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará os seus olhos toda a lágrima. Então, aqui nós dizemos que nascemos chorando, vivemos chorando e partimos chorando. Então, o Senhor Jesus, quando ele veio para este mundo, ele derramou muitas lágrimas. Vocês sabem qual é o versículo mais curto da Bíblia? É Jesus chorou. Então, Jesus chorou. Então, o Senhor Jesus, ele recebeu todo o sofrimento, toda a dor deste mundo. E agora, no reino dos céus, uma pessoa que recebeu a salvação, ele vive neste mundo andando com o Senhor. E quando entrar no reino dos céus, ele viverá a eternidade com o Senhor. Então, uma pessoa que anda com o Senhor neste mundo, ele vive a eternidade com o Senhor Deus nos céus. Então, vocês conseguem crer nisso? Então, uma pessoa que não tem essa esperança é a pessoa mais coitada. Então, este mundo é um mundo que é curto, é momentâneo. Como em Salmos 39, o Senhor ele já disse: Senhor, ele faz-me saber quais são os meus dias. Então, se nós olharmos em Salmos 39, até Davi ele disse: Senhor, ele faça-me saber a minha vida como a palmos, porque o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Então, é pôr a minha vida como a palma da minha mão. Se eu colocar uma formiga ou bater, ela cai. Então, a minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então, o homem ele diz: vou juntar muito dinheiro, vou me tornar rico. Eu vou ter sucesso nisso e aquilo. Eu tenho poder, eu me tornei presidente, é isso, aquilo. Mas isso é somente um sonho da noite para o dia.
É uma vida que se vive e depois tudo acaba. É por isso que em Hebreus capítulo 11 também, capítulo 13, versículo 14, ele já disse que nós não temos uma cidade aqui, nós buscamos por aquela que está por vir. Então nós vivemos este mundo uma vida tão curta, vocês precisam saber que é curta. Então se nós olharmos em Tiago capítulo 4, versículo 14, já disse, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É o vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Então, até Davi ele já disse que o homem, por mais firme que esteja, é tudo vaidade. Então, os homens, eles vivem como sombras, eles se tornam alegres, felizes por conta das suas riquezas, mas não sabem de quem serão, quem os tomará. Então, os homens, eles vivem como sombra, eles se agradam, se esforçam por coisas em vão. Então, Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Então, Davi, ele dominou várias nações ao redor de Israel. Ele trouxe a paz para Israel, mas ele disse essas palavras no fim. Então, olhem para o nosso país. Nosso país tem tantas pessoas que querem se tornar presidente. Eles acham que se tornar presidente, mas se cometerem erros, eles vão para aquela casa. Vocês sabem o que é, não é? Então, vão para a prisão. Então, antigamente, as crianças todas respondiam dizendo, quando nós perguntávamos, o que você quer ser quando crescer? Eles diziam, presidente. Mas o que é você ser presidente? Presidente é a posição mais miserável que existe na realidade. Eu agradeço a Deus por não ser presidente. Então, mesmo que ninguém vai me deixar ser presidente, mas também mesmo que me ofereçam esse cargo, eu não quero fazer. É um dor de cabeça demais ser presidente. Então, você viver pobre neste mundo, viver rico neste mundo. Então, mesmo que eu adoeça na minha carne e morra, daqui a pouco eu irei partir para o Senhor Deus. E pensando nisso, nada disso se torna problema. Seja a pobreza, seja as pessoas apontando o dedo para mim. Então, realmente não adianta. Não importa se as pessoas apontam o dedo, se me xingam ou não. Então, eu creio que o Senhor ele esteja comigo. Então, eu estou esperando para ir diante do Senhor Deus que está me aguardando no reino dos céus. Então, é por isso que nós estamos neste mundo, mas esse tempo neste mundo é tão curto, não tem nada para se esperar. O lugar que nós iremos estar ali por vir, que é o reino dos céus, nós iremos passar a eternidade com o Senhor. Seja 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, a eternidade eu irei passar com o Senhor. Vocês creem nisso? Então, se vocês não creem nisso, é um grande problema. Então, a pessoa que não tem esperança é a pessoa mais coitada neste mundo. Olhem para as pessoas do mundo. Então, até os ricos, eles passam o tempo, eles partem. Os pobres também partem. Mas as pessoas todas têm tanta cobiça. Rico quer ser mais rico. Pobre sendo pobre, querendo ser rico. Então, olhem só isso. Nós, depois de recebermos a salvação sendo pobres ou ricos, não é nada. É como se fosse o sonho de uma noite. Então, sonhando ser rico, sonhando ser rei, sonhando sofrendo, sonhando disso ou aquilo, mas se acordar, é isso, acabou. Então, enquanto vocês vivem neste mundo, não ponham o seu coração aqui. Não esperem nada deste mundo. Então, nós temos um outro lugar para vivermos a eternidade, que o Senhor preparou para nós. Então, nós estamos esperando por uma cidade que está por vir. Então, o Senhor Deus ele preparou uma cidade para nós. O Senhor Jesus, quando ele disse que ele haveria de partir, os discípulos disseram, Senhor, e nós? O que nós faremos? Eles tinham grande preocupação, não é? Então, porque se nós olharmos em João, capítulo 14, o próprio Senhor Jesus já disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando o Senhor Jesus estava para partir, os discípulos haviam sofrido com o Senhor, e agora eles pensaram, Jesus vai partir, agora o que será de nós? Começaram a se preocupar. Mas o Senhor disse para não se turbar o vosso coração. Existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, essa é a palavra
consolação do Senhor. O Senhor disse, se não houvesse, eu teria vos dito que não há lugar. Então, enquanto nós vivemos este mundo, qual seja a tribulação, qual seja a dor, eu não preciso me preocupar. Porque o meu reino, a minha casa já está no reino dos céus. Então, existem muitas moradas na casa de meu pai. Então, como que o reino dos céus é um lugar tão maravilhoso? Vocês já pensaram nisso? Então, até a melhor coisa que eu tenho neste mundo não é incomparável com as coisas que estão nos céus. Não dá nem 1/10 de 1 sobre milhões. Então, quando nós formos para os céus, nós iremos ver o exército de anjos. Um terço dos anjos, eles se corromperam com Lúcifer e foram para o inferno. Vão se tornar os demônios que vão para o inferno. Mas agora os 2/3 remanescentes estão ali. E todos eles são anjos para servir. Então eles são enviados para servir a nós, os salvos. Então os anjos são aqueles que nos servem. Sabiam disso? Então uma pessoa que recebeu a salvação, agora cada um de nós tem um anjo, o anjo da guarda. Sabiam disso? Precisam crer nisso. Que é uma palavra que o Senhor deixou na Bíblia. Ele não nos disse em sonhos. Então, se nós olharmos para os anjos, mesmo que eles cometam um erro, o Senhor Jesus não vai morrer por eles. Se eles se corromperem, acaba, e é isso. O objetivo do Senhor Deus ter criado os anjos é diferente do objetivo de ter criado os homens. Nós somos filhos de Deus. Os anjos jamais podem se tornar filhos de Deus. Eles são espíritos para serem servos diante do Senhor Deus. Então não tem como se tornar noivas de Cristo. É por isso que os anjos, eles olham para a nossa salvação e eles cobiçam tanto essa nossa salvação. Eles se surpreendem, eles se assustam, se maravilham com a nossa salvação. E é por isso que nós recebemos a salvação, agora vivemos a eternidade com o Senhor Deus. E agora uma pessoa que recebeu a salvação, agora vive a eternidade com o Senhor, precisa andar com o Senhor, entenderam? Então, se nós olharmos em Miqueias, eu preciso terminar, vamos procurar Miqueias. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Então, vamos procurar no Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Versículo 8. Vamos ler todos juntos. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Ele te declarou, ó homem. Eu acredito que é uma palavra que é para os salvos. O que é bom? E que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, quer dizer, que é viver conforme a vontade de Deus, isso é a justiça, e ames a benignidade. Quer dizer que isso é para andar praticando o amor do Senhor. E andes humildemente com teu Deus. Então, andar com Deus. Então, isso que é considerado como bom diante do Senhor Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa andar com o Senhor Deus. Como na palavra de Mateus, capítulo 28, versículo 20, o Senhor ele já disse, ensinando-vos todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. O Senhor ele já prometeu que estará conosco até nos fins dos tempos. Então, se nós olharmos em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor ele disse, não temas, porque eu sou contigo. Então, é por isso que uma pessoa que anda com o Senhor vive uma vida que é discernida do pecado. Então agora o Senhor ele já disse para nós sermos santos como é o vosso Pai é santo. Então ele já disse como em 1 Pedro,
Capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Porque Deus é santo, nós devemos viver uma vida em santidade. E é por isso que nós vivemos uma vivência de andar com o Senhor. Então, uma vivência de praticar a verdade. Uma vivência de ser aceito pelo Senhor em todos os momentos. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, reconhece em todos os teus caminhos. Quer dizer que em tudo que você faz, você precisa aplicar o Senhor. Então, Senhor, esse trabalho eu preciso fazer ou não fazer? Senhor, qual é o objetivo disso? Se o seu objetivo é exato, eu preciso conversar com Deus. E assim o Senhor Deus, ele conhece o nosso coração e ele nos ajuda. E é por isso que em toda a nossa vivência, em todas as coisas, eu preciso conversar com Deus. Então isso é reconhecê-lo em todos os meus caminhos. Então eu preciso aplicar o Senhor. Eu preciso colocar o Senhor em minha vida. E ele endireitará as tuas veredas. O Senhor Deus quer dizer que ele não vai deixar eu viver do jeito que eu quero. Então se nós olharmos em Marcos capítulo 7, versículo 6, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então pela boca eles louvam, cantam, mas se não servem, não vivem para o Senhor, é um louvor falso. Assim como em Lucas capítulo 6, versículo 46, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então pela boca dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem conforme a palavra de Deus. Isso é desprezar a Deus. Então, o Senhor que está conosco, eu preciso respeitá-lo, eu preciso trazer a alegria para Ele. Se eu agradar ao Senhor, com certeza o Senhor Deus irá nos ajudar. Então, eu queria fazer curto, mas parece que está prolongando, então eu quero parar de falar agora. Então, o Senhor Jesus recebeu o batismo quando ele saiu da água. Ouviu-se uma voz do céu dizer, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, essa palavra não é somente para o Senhor Jesus, mas é para todos os salvos. Então, vamos procurar João capítulo 8, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler todos juntos. E aquele que me enviou está comigo. E não tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então o Senhor disse, o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aquele que me enviou está comigo, ele nunca me deixou só. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, realmente como filho unigênito, ele veio para este mundo, veio durante 33 anos. E ele disse que ele sempre fez o que lhe agrada, é por isso que ele não o deixou só. Aquele que anda com o Senhor, ele vive uma vivência de agradar ao Senhor Deus. Então, o que é agradar ao Senhor Deus? E nós precisamos buscar, nós precisamos procurar. Então, a vivência de agradar ao Senhor Deus. Então, isso precisa se tornar o objetivo da nossa vida. E é por isso o restante das nossas vidas, como Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 9, apóstolo Paulo ele já disse, pois muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Até o apóstolo Paulo ele se dedicou para se tornar aquele que agrada ao Senhor Deus. Como Efésios capítulo 5, versículo 10, ele já diz, aprovando o que é agradável ao Senhor. E aparece muito na Bíblia, não é? Nós precisamos buscar na palavra do Senhor Deus o que é agradar ao Senhor Deus.
Eu preciso procurar. E eu também, como o Senhor Jesus, preciso viver uma vida de agradar ao Senhor Deus, porque o Senhor é aquele que me salvou. E toda a minha vivência, o Senhor Jesus, ele se tornou o exemplo para a minha vida. E é por isso que nós, como Enoque, antes de sermos levados para o reino dos céus, nós precisamos receber o testemunho de que nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então agora uma vivência de agradar ao Senhor Deus, uma vivência separada do pecado. Então nós precisamos viver uma vida assim. Então agora como é que eu vou agradar ao Senhor Deus? Então se nós aprendemos a Bíblia, aparecem várias vezes. Então qual é a santa e boa vontade de Deus? A boa, aceitável, perfeita vontade de Deus, não é? Eu preciso procurar. Então vamos orar. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos, porque nós todos que vivíamos no meio do pecado, longe do Senhor Deus, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. Toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber, o Senhor Jesus se encarregou por nós. E sem nenhum valor a ser pago por nós, o Senhor Deus nos permitiu a salvação. Senhor, nós te agradecemos, porque o nosso coração, o nosso espírito, o nosso corpo, tudo é do Senhor. Agora desejamos viver para a sua vontade. Senhor, que agora nós todos, seja comer, seja beber, o que quer que façamos, que nós possamos fazer para a glória do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos viver uma vida para agradarmos ao Senhor Deus. Senhor, agora no tempo restante diante do Senhor Deus, que o Senhor Deus permita essa graça, que o Senhor Deus possa nos conduzir para que nós possamos esperar por esse último dia da vinda do Senhor. Que o Senhor Deus possa nos proteger em todos os momentos e agora que nós possamos viver para a vontade e a glória do Senhor Deus. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.